Boa noite. Nas próximas semanas, nós vamos abordar o assunto a armadura de Deus. De facto, eu quero trazer aqui uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da importância de nós nos revestirmos dessa armadura concebida pelo próprio Deus. Neste momento que atravessamos, neste contexto da história da humanidade, neste contexto que tem assolado a nossa vida, é de extrema importância que nós consideremos este princípio, que nos revistamos plenamente da armadura de Deus. Portanto, eu vou trazer este assunto até a casa dos irmãos e peço-vos que fiquem atentos, pois eu acho que Deus vai falar ao vosso coração de uma forma muito profunda. Que Deus os abençoe. Olá, irmãos, bem-vindos a mais uma Noites de Ensino. Nós vamos continuar a fazer uma reflexão acerca do tema alusivo à armadura de Deus. De facto, o apóstolo Paulo elucida-nos acerca da importância de vestirmos esta armadura. Deus conferiu essa armadura para nós, Ele concebeu esta armadura para que nós pudéssemos ficar revestidos de toda a armadura que Ele idealizou, uma armadura espiritual, uma armadura eficaz, poderosa, divina, não concebida por métodos humanos. E essa armadura vai-nos conceder a possibilidade de podermos entrar no território do inimigo, podermos estender o reino de Deus, diminuir o perímetro do território do inimigo, resgatar aqueles que estão perdidos, mas também de trazer santificação à nossa vida. E de facto, nós vestimos a armadura de Deus e Paulo é bem claro, ele faz uma recomendação muito importante, uma recomendação relevante, para que nós possamos vestir toda a armadura de Deus e ficar firmes. E esta expressão, ficar firmes, é uma expressão repetida diversas vezes. Quando Deus, através da influência e da inspiração do Espírito Santo, leva um autor a repetir uma afirmação, é porque essa afirmação é de extrema importância para as nossas vidas. Então Paulo repete essa afirmação diversas vezes no texto de Efésios 6. Ficai firmes, ficai firmes, ficai firmes. Quando vem o dia mau, e com certeza que nós, na nossa vida, já nos deparamos com alguns dias maus. E nesse momento é importante nós ficarmos firmes, é importante nós assumirmos a responsabilidade de nos revestirmos com a armadura que Deus concebeu, Deus fabricou e idealizou para nós no reino espiritual, a armadura divina. Para quê? Para que possamos anular os esquemas subreptícios de Satanás, anular os argumentos fraudulentos, as fantasias, os sofismas e tudo aquilo que é conferido para poder perturbar a nossa mente, engendrado para perturbar a nossa mente, perturbar a nossa ação, perturbar a nossa vida e paralisar-nos nesses esquemas subreptícios. Por isso é importante nós entendermos que devemos assumir a responsabilidade que nos é conferida por Deus, de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Hoje vamos abordar o tema a couraça da justiça. Eu quero ler o texto que está em Efésios 6, a partir do versículo 10, porque de facto é o texto base para estas noites de ensino. E diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes. E Paulo depois define ficar firmes contra o quê? Qual é o nosso inimigo? Quais são os esquemas do nosso inimigo? A forma, a estratégia dele? As astutas ciladas do diabo, aquelas manobras subreptícias que ele usa no campo de batalha para nos fazer paralisar ou derrubar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo aqui faz um escalonamento acerca dos agentes que o diabo usa para nos tentar afetar na nossa caminhada. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, outra vez esta expressão, ficar firmes. Estai, pois, firmes, mais uma vez, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Até aqui a palavra de Deus. Eu quero falar acerca da couraça da justiça. E como já fiz nas outras sessões, eu vou fazer aqui uma analogia entre a importância da couraça bélica, histórica, cultural, aquele elemento que compunha a armadura do soldado romano, o exército mais poderoso na altura em que Paulo viveu, e de facto provavelmente teria também, eles eram dotados da melhor armadura
que era concebida na época, e Paulo faz aqui uma analogia entre a armadura do soldado romano e a armadura de Deus, a armadura que nós devemos de vestir por completo, na plenitude, a armadura espiritual e divina, eficaz e poderosa. Então, eu quero falar acerca desta couraça, no seu sentido cultural histórico. A couraça do soldado romano era essencialmente feita de latão ou de bronze. Era bem elaborada, bem adornada, tinha uma beleza ímpar. A sua beleza também era de acordo com, em conformidade com a patente ou condição ou categoria do soldado. Mas normalmente era uma armadura bem adornada, bela, uma armadura bem elaborada. E constituía-se como um elemento defensivo, ou seja, ela defendia a parte do corpo, ela cobria toda a parte do tronco do soldado e ela defendia a parte do tronco do soldado. Era uma armadura defensiva, protegia o tronco. Esse latão, quando os raios de sol incidiam sobre o latão ou sobre o bronze, o elemento que compunha a couraça, esse latão refletia um brilho quando o sol incidia sobre ele. E o brilho também revela a importância do soldado. O brilho revela a importância do soldado para o exército inimigo, mas o brilho também revela a importância do soldado para o seu próprio exército. Então era uma armadura que tinha a capacidade de proteger o tronco por inteiro. Se nós entendermos isto de uma forma mais simples, nós podemos dizer que ela defendia, ou ela protegia, ou ela guardava alguns órgãos vitais do soldado, como o coração, os pulmões, o fígado, etc. Então era uma armadura que, de alguma forma, guardava os órgãos vitais, assim como a justiça. A justiça de Deus, à semelhança da couraça do soldado romano, também tende a proteger a nossa vida, o nosso homem interior, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa alma, o nosso caráter. Até uma forma de podermos ter uma vida de Cristo em nós, a vida da palavra em nós, protegendo o lugar onde tudo se determina, as nossas emoções. Então, a couraça da justiça, à semelhança da couraça romana, da couraça do soldado romano, também tinha esta função defensiva. Quanto mais utilizada a couraça do soldado romano, esta couraça histórica que compunha a armadura do soldado romano, quanto mais utilizada, mais polida. Quanto mais polida, mais bela. Quanto mais polida e mais bela, mais o brilho era intenso, quando os raios solares incidiam sobre essa couraça. Também esta couraça do soldado romano, ela era composta de correias de metal que tinham incrustadas, correias de cabedal, que tinham incrustadas peças de metal. Ora, essas correias de cabedal serviam para ajustar a couraça ao tronco do soldado, para que ele pudesse progredir no campo de batalha, ajustado, sem qualquer embaraço, sem qualquer perturbação. Da mesma forma, a couraça da justiça de Deus em nós serve para ser ajustada às nossas emoções, à nossa vontade, ao nosso caráter, à nossa alma, para que nós possamos progredir saudavelmente no campo de batalha, sem sermos impedidos por essas emoções desequilibradas. Ele equilibra o nosso homem interior, ele satisfaz o nosso homem interior, Jesus, a nossa couraça. Então, essa couraça tinha correias de cabedal e peças de metal. Era ajustada ao tronco do soldado romano. Essas peças de metal, quando batiam umas nas outras, transmitiam, as correias, quando batiam umas nas outras, transmitiam um som. E esse som constituía um ruído que assustava o inimigo à distância. O brilho ofuscava e cegava o inimigo. O brilho que era refletido pelo metal da couraça, pelo latão ou bronze da couraça. Quando os raios de sol incidiam, esse brilho podia ofuscar ou cegar o inimigo. Mas também as correias de cabedal, ao oscilarem, as suas peças incrustadas, as peças de metal, iriam fazer um barulho que o inimigo iria ouvir à distância. Isso podia assustar o inimigo. O inimigo percepcionava a aproximação de um exército poderoso, o exército romano. Da mesma forma, a justiça faz isso connosco. Quando nós somos cingidos da justiça de Deus, que é Jesus, através da sua palavra, pela ação do Espírito Santo, nós emitimos um ruído que assusta o diabo, que assusta as suas hostes espirituais, que assusta os seus esquemas subreptícios, que anula os seus esquemas subreptícios, mas também emitimos um brilho da glória de Jesus que pode ofuscar as intenções do diabo e anular os argumentos fraudulentos e as fantasias e a sedução pelo engano de Satanás.
Ora, agora reportando à justiça de Deus, é uma justiça que é alcançada pela fé na esfera da sua graça. Romanos 1,17 fala acerca disso. A justiça de Deus é alcançada pela fé na esfera da graça. É através da graça de Deus que nos é imputada pela fé a sua justiça. E diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,21 que nós somos feitos justiça de Deus. Então nós já somos a sua própria justiça. Nós somos feitos justiça. Mas é de extrema importância que nós concebamos a ideia de revestir-nos dessa justiça que é Jesus. Essa justiça, a justiça de Deus, não é alcançada por nós, pelos nossos méritos, nem pelos nossos métodos, nem pelas nossas capacidades, nem pelas funções que desenvolvemos. Nada disso. A justiça de Deus é alcançada pela fé na esfera da graça, através do facto de Jesus desenvolver essa virtude em nós. Então é Jesus em nós, a nossa justiça. Romanos 5,1 fala acerca disso. Esta justiça não é alcançada por nenhum mecanismo humano, nem natural, nem físico, nem intelectual. Esta justiça é alcançada através dos méritos de Jesus. E os méritos de Jesus é nós entendemos Jesus em nós, as suas virtudes em nós, na esfera da sua graça, através da fé. Então, a verdade é esta. Nós temos a capacidade de alcançar esta justiça em Cristo. E quando andamos em justiça pela fé, desenvolvemos essa virtude que é Jesus em nós. E quando nós desenvolvemos essa virtude em nós, Jesus em nós, nós seremos mais ruidosos, à semelhança das correias da couraça da justiça. Seremos mais ruidosos acerca do quê? Mais ruidosos acerca da nossa santidade, da nossa obediência, do nosso evangelismo, da nossa relação com os outros, saudável, da nossa relação com Deus. As pessoas vão perceber na nossa linguagem, na nossa forma de viver a vida, e as pessoas vão perceber que nós somos mais ruidosos naquilo que se aplica à santidade, naquilo que se aplica à obediência, naquilo que se aplica até à vitória que nos é concedida por Deus no campo de batalha. Mas também nos tornamos mais brilhantes. Então essa justiça em nós nos torna mais ruidosos no bom sentido e mais brilhantes. O brilho da glória de Jesus irradia em nós. As pessoas vão ver Jesus em nós. Mais brilhantes para a igreja, mais brilhantes para a família, mais brilhantes para o mundo. Eles vão ver Jesus em nós através do revestimento dessa justiça que é Jesus. Vão ver Jesus em nós através do revestimento dessa justiça que é aplicada através da palavra de Deus pela ação do Espírito Santo. Então, quando eu falo sobre isto, a justiça de Deus em nós, que é alcançada pela fé na esfera da graça, que é Jesus em nós, eu tenho que entender uma coisa. Eu torno-me ruidoso, no bom sentido, e brilhante, no bom sentido. Jesus fala através de mim e o brilho de Jesus se revela através de mim. A glória de Jesus se revela através de mim. Então eu tenho que entender que eu sou justo em Cristo, me revisto da armadura de Deus e da couraça da justiça que cinge o meu tronco, cinge as minhas emoções, o meu homem interior, a minha alma, renova, melhora o meu caráter, também cobre toda a minha personalidade. Para quê? Para que eu possa estender essa influência de Deus às outras pessoas. Ora, esta justiça é uma dádiva de Deus. Ela permanece sempre em nós. Para quê? Para que eu possa estender aos outros. O Salmo 119, 142, versículo 142, diz que essa justiça é eterna. A justiça de Deus permanece para sempre. Ora, quando eu tenho Jesus em mim, sou cingido de Jesus, a justiça de Deus em mim, na esfera da graça, através da fé, Jesus em mim, eu brilho e eu emito um som. E esse som revela que eu estou a influenciar os outros através do caráter e da virtude de Jesus que está em mim. E essa virtude permanece em mim para sempre, desde que eu me mantenha Cristo em mim. A nossa justiça é Cristo e nós nos cingimos para sempre dele. Nos cingimos dele para podermos refletir a sua glória para com o mundo, para com a igreja, para com a família, para com os amigos, em toda a área do relacionamento. Para que o mundo veja o seu brilho em nós, o brilho da sua glória, para que o mundo ouça a sua vontade em nós, é importante que nós nos possamos cingir da justiça de Deus, que é Cristo em nós. Outra coisa importante para que nós possamos refletir, não só que a justiça deve ser transmitida aos outros, não só que a influência de Jesus deve ser transmitida aos outros, uma influência que deve ser estendida nas áreas de relacionamento onde nós estamos, mas também a justiça nos defende de todas as acusações do diabo. Nós precisamos de ser cingidos de Cristo para anular todas as acusações do diabo. E dessa forma nós tornamos-nos muito mais resistentes às acusações do diabo. À medida que nós vamos
abrilhantando, polindo a nossa couraça, a couraça da justiça, à medida que nós nos vamos revestindo gradualmente das virtudes de Jesus em nós, a sua justiça, nós vamos criando uma resistência emocional, psicológica, mental, maior contra as astutas ciladas do diabo. Da mesma forma que a couraça do soldado romano cobria totalmente o tronco do soldado, a justiça de Deus cobre totalmente a nossa vida. As áreas da nossa vida que são importantes na relação com os outros, na relação com Deus, na relação com a Igreja e até na relação com nós próprios. Então a justiça é uma virtude muito eficaz. A justiça é uma virtude muito eficaz na relação com todos os agentes que se relacionam connosco, mas também a justiça é uma virtude muito eficaz contra as astutas ciladas do diabo, principalmente contra as mentiras do diabo, contra a sedução pelo engano e contra as acusações. Quando o diabo tenta trazer argumentos acusatórios contra a nossa vida, quando nós estamos cobertos da justiça, esses argumentos acusatórios não fazem moça na nossa vida emocional, psicológica e espiritual. Porquê? Porque estamos cingidos das virtudes de Cristo. E as virtudes de Cristo cobrem a área do nosso homem interior, a área das nossas emoções. Então, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus em nós. E Jesus em nós confere-nos uma proteção total contra todo o tipo de acusação, principalmente contra todo o tipo de medo. A acusação tem a tendência de engendrar esquemas maldosos para causar em nós um medo paralisador, todo o tipo de medo. O medo tem tendência de paralisar. O contrário à fé não é a dúvida, o contrário à nossa fé é o medo. Então, porquê é que as acusações do diabo são lançadas contra nós? Aqueles argumentos subreptícios, esquemas subreptícios de Satanás, para que nós possamos ficar paralisados nesse medo, porque uma das funções do medo é paralisar-nos. Ora, o que é que vai evitar que nós fiquemos amedrontados com as acusações do diabo? O facto de sermos considerados justos. Como é que nós somos considerados justos? Revestidos de Jesus, a justiça de Deus em nós. Então, a justiça serve para que nós possamos permanecer contra as astutas ciladas do diabo, sem sermos paralisados pelo medo que é conferido pelas acusações. Mas também a justiça tem outro fundamento, tem outra ação, tem outra função. A função de nos fazer permanecer diante de Deus justos. Nós podemos chegar à presença de Deus através do facto de sermos considerados justos. Então essa justiça confere-nos essa possibilidade, essa tremenda possibilidade de permanecermos diante do Pai e Ele olhar para nós e considerar-nos justos. E nós alcançamos a justiça pela fé em Cristo, através da sua graça, pelo método de Jesus, nunca pelo nosso método. E quando nós somos revestidos da justiça de Cristo, nós temos essa abertura, essa porta de oportunidade de permanecermos diante da presença de Deus. E só Cristo me torna justo, só Cristo nos torna justo, porque nele nós somos cobertos das suas virtudes. E quando Ele nos cobre, quando Deus olha para nós na sua presença, quem é que Deus vê em nós? Jesus. Então, como Deus nunca quer ter um mau relacionamento com o Filho, Deus nunca está numa desavença com o Filho, Deus quer manter esse relacionamento com o Filho, quando Ele vê Jesus em nós, a nossa justiça, Ele não nos vê a nós, quando nós éramos injustos, mas Ele vê-nos quando nós agora tomamos essa justiça, Jesus em nós. Então Ele tem todo o prazer de manter esse relacionamento connosco. Quem Deus irá ver em mim quando eu me torno justo? As virtudes de Jesus a cobrir toda a área da minha vida. Quem Deus irá ver? Deus irá ver Cristo em mim, na esfera da sua graça. E Ele sempre mantém a sua graça sobre as nossas vidas. Essa é a forma, é o método de Deus trabalhar em nós. Então, quando Ele vê Jesus em mim, na esfera da sua graça, eu posso permanecer na sua presença porque eu vou ser considerado não culpado, não injusto, porque Deus considera-me justo através de Jesus. Então, essa justiça, quando eu chego à sua presença, esta justiça me faz também alcançar as promessas de Deus. E essa é uma promessa. Mateus 6,33, ela fala sobre isso. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu entro na sua presença, coberto de Jesus, Deus vê Jesus em nós e Ele transfere para a nossa vida, na sua presença, permanecendo na sua presença, Ele transfere para a nossa vida as suas promessas, as suas bênçãos, na esfera da sua graça. E é na esfera da sua graça que nos são concedidos todos os privilégios, todas as bênçãos que Deus pretende que nós possamos alcançar. Revestidos da sua justiça é ter o coração
de Deus e o caráter de Jesus em nós. Quando eu tenho esse caráter de Jesus em nós, o coração de Deus é revelado. E como é que eu tenho esse caráter de Jesus em mim? Através da sua justiça. Ele cobre o meu coração com a sua justiça. Ele transpira para o meu coração com a sua justiça. Deus é revelado através dessa virtude de Jesus, a sua justiça. A justiça de Jesus é uma virtude poderosa. A justiça determina que eu tenho uma melhor qualidade de vida. Então eu chego à presença de Deus, eu anulei as acusações do diabo, essa justiça foi alcançada pela fé através da esfera da sua graça. Eu tornei-me uma influência, estendi essa influência ao mundo, à igreja, aos amigos com quem me relaciono, a toda a gente que se relaciona comigo. Eu tive essa possibilidade de estender essa influência de Deus, a virtude do caráter de Jesus. Por causa dessa justiça, Cristo em mim, anulei todas as acusações do diabo, anulei a sedução pelo engano e a mentira e fantasias de Satanás. Eu cheguei à presença de Deus e posso permanecer nessa presença, porque Deus vê Jesus em mim, a sua justiça, e nessa justiça eu posso, na presença de Deus, ser contemplado, privilegiado com todas as bênçãos que Deus tem para mim. Essa justiça é uma virtude tremenda. Ela me faz alcançar vitória em todas as áreas da vida. E ela determina, assim, dessa forma, uma melhor qualidade de vida. Lógico, se eu conseguir vencer os esquemas subreptícios do diabo, estendia a influência de Deus à vida dos outros, permaneci na sua presença e ainda por cima eu fui alcançado pelas suas bênçãos, privilegiado pelas suas bênçãos, a minha vida sofre positivamente uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida. Então a justiça de Deus em mim, porque eu tenho essa qualidade de vida, torna a minha espiritualidade mais madura. Então, Cristo em mim, a função da justiça de cobrir todas as áreas da minha vida, o meu homem interior, a minha alma, o meu caráter, a minha personalidade, o meu coração, o meu espírito, essa justiça de Deus em mim, que é Jesus, que eu alcanço através da fé pela sua graça, na esfera da sua graça, ela possibilita-me viver uma nova e uma melhor qualidade de vida, ao ponto de eu ter uma espiritualidade mais madura. Na próxima sessão nós vamos continuar a abordar este tema, a justiça de Deus. Nunca se esqueça, a justiça é alcançada pela fé na esfera da graça, para que nós possamos ser contemplados com todos estes princípios, valores, ou seja, estender a justiça aos outros, estender o reino aos outros, anular as acusações do diabo, permanecer na presença de Deus, alcançar as promessas que Deus tem por nós, ter uma melhor qualidade de vida e ter uma espiritualidade mais madura. Então nunca se esqueça, irradie o brilho da justiça de Deus, faça os outros ouvir o som da justiça de Deus. Jesus brilha, incide sobre si para que você possa refletir nos lugares onde você vive, onde você anda, você possa andar em justiça e possa refletir essas virtudes de Jesus. Tenha uma noite abençoada, que Deus o abençoe, até à próxima.